Ora então, muito boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal das Bets on Pole, para mais um bate-papo. Eu hoje tenho uma convidada que eu espero que seja uma agradável surpresa para todos vós, que com certeza terá histórias muito curiosas também para trazer aqui, para enriquecer estes nossos bate-papos. Sem mais demoras e agradecendo desde já a sua disponibilidade para este bate-papo, eu convido para junto de mim Francisca Leitão. Olá, boa Olá, tarde a todas. É um prazer boa estar aqui com tarde. vocês. Obrigada, muito obrigada por te disponibilizares para este bate-papo. Obrigada. E, e eu estou muito ansiosa para falar contigo sobre este tema que é tão empolgante para mim e para ti também, com certeza. E isto porque, Francisco, embora eu já te tenha conhecido pessoalmente, mas efetivamente tu és uma daquelas pessoas icónicas em Portugal em relação ao pole dance. Obrigada. Olha, eu queria te pedir se tu podias, por favor, contar um bocadinho da tua história, de como é que surgiu o pole dance na tua vida e um bocadinho do teu percurso para darmos aqui a conhecer aos nossos ouvintes e aqui às Betes em Coimbra, para quem não te conhece, conhecer um bocadinho da tua história, por favor. Claro, a minha história no pole dance foi interessante porque sempre foi dentro do desporto. Eu no Brasil sempre pratiquei desporto, danças. Nós brasileiros somos muito alegres, gostamos de tudo que é dança. E no ginásio nós não vamos ali só para malhar, nós vamos para dançar, para nos divertir, conviver. Quando cheguei aqui em Portugal em 2004 e eu não tinha amigos. E quando eu morava aqui na Beloura, ia no Homes Place e não se fazia amizade no ginásio. Depois eu estava na praia e vi uma revista falando de pole dance, não sabia muito do que se falava, e tinha uma amiga que era hospedeira e disse, vamos fazer esse curso. E fui. Foi o primeiro curso que abriu a nível de pole dance em Portugal, que era a Tereza lá no Circo de Dança, que a Sarita ainda era a recepcionista. E aquilo não me despertou porque era interessante, mas eu era uma pessoa muito tímida. Dentro daquele tipo de dança, eu me sentia muito contraída, porque a Tereza é muito querida, mas o pole dance dela era mais noção corporal, era mais autoconhecimento, era mais exposição, e eu não estava preparada para aquele tipo de dança. Foi um mês que eu tive que me sacrificar para ir, porque ela dizia que no final daquelas, acho que era 8 aulas, a gente tinha que fazer uma performance. E era dos saltos altos e de sentir, de mostrar glamour. E eu tinha pesadelos com isso. Meu Deus, onde é que eu me meti? Mas eu preciso fazer amizade com as pessoas, eu preciso me integrar nesse país. E fui. Epa, no dia que era para dançar, eu não levei roupa nenhuma porque eu não queria aquilo. Ela me colocou com as roupas lá e me botou uns saltos e me botou ao pé da parede. Eu vejo isso hoje como uma lição na minha vida. Eu tremia e fiquei traumatizada. Passei 3 dias chorando. Como é que eu me expus a isso? Mas, mas olha, eu fiz, eu tinha que fazer, fiz. E depois eu disse, não, nunca mais me meto nisso. Aí depois eu no Homes Place abri uns cursos que eles fazem que não faz parte da gralha do Homes Place. E era pole dance. Quando eu vi aquelas mulheres tudo em volta de uma barra, eu disse, ai, isso daqui eu já fiz. Eu fiquei assim, eu vou tentar de novo, porque tá todo mundo lá. Quando eu falei pro meu marido, ele disse, não, tu não vai tu não se sentiu bem. Eu disse, eu vou de novo, agora dessa vai ser, porque é diferente, é mais, você dá uma voltinha, não precisa vestir roupas nem sapatos. E fui. Epa, era um varão para várias pessoas. E era a Andréia Pinheiro. Quando eu peguei naquele varão, era estático, e que eu pensei que era fácil já sei, já dei umas voltas, porque a Tereza era muito giros, piruetes e poses. Quando eu dei uma volta naquilo, que aquilo não saía do lugar, taquei os joelhos no chão várias vezes. Eu queria tentar, porque era ali onde se fazia amizade. Eu cheguei em casa com os meus joelhos acabados,
E o Paulo disse, então, vai ser péssimo, mas eu vou continuar. E depois as raparigas eram muito queridas, a Andréia era muito querida, e eu queria fazer amizade. O pole dance não era o meu foco, nunca me imaginei fazendo pole dance, nem pendurada numa barra. Mas eu queria fazer amizade, eu estava num país novo, eu precisava me integrar. E pela amizade eu peguei amor, e eu vi que todo mundo tinha muita dificuldade, então quando se está de igual para igual é muito bom, sabe? Quando não tem ninguém que é mais nem menos. Até a professora estava aprendendo. Você via que ela estava cheia de nodas negras e que ela não tinha grandes técnicas, mas era a nossa professora. E aprendemos juntas e fizemos grandes amizades. E foi pela amizade, e foi pelo desporto, e foi por me integrar a um novo mundo que eu me meti no pole dance. Não me arrependo, foi duro, e eu acho que as coisas, quando a gente tem que batalhar, é muito bom, a gente cresce. E eu sempre tive meu pé muito no chão, sempre soube o que eu queria. E quando eu vi que eu tinha facilidade, que eu pegava muito fácil as coisas, eu comecei a querer ajudar as minhas colegas, e quando elas faziam uma coisa errada, eu já estava dizendo assim, parecia até que eu era professora, e a André era muito querida e me deixava, via que eu tinha muita facilidade já. A Francisquinha é pequenininha e não sei o quê, mas é porque eu tinha facilidade de fazer e elas me usavam para exemplificar e eu ficava. Então, olha, aprendi tudo muito rápido. Quando eu menos esperei, eu já estava ensinando pole dance, porque eu não conseguia ver as pessoas tendo dificuldade e eu não dar uma dica. Então, eu descobri que eu tinha vocação para isso, não só para fazer, mas para ensinar. E me fez muito bem. Então, como eu achava que o pole dance era era um exercício e que exigia muito fisicamente, eu fui para o Pilates, fui para as artes cênicas, fui para o teatro, porque o pole dance envolve tudo isso. Não basta você só subir e fazer acrobacias, você tem que ter expressão corporal, você tem que interpretar o que tu estás a fazer, porque tu é um artista, tu está fazendo uma apresentação para o público. E é o que falta muito quando vejo pessoas que têm capacidade, mas não explora esse lado teatral. A arte tem muito disso, do teatro, de sentir. Se eu fizer uma apresentação e alguém não sentir nada, eu vou me sentir muito triste, porque a minha alma está ali naquilo que eu faço. Por isso, não precisa eu ser a mais flexível do mundo e não ter expressão, e não mostrar que tem uma alma, porque quando se faz algo para alguém, é com amor. E esse amor é a minha impressão digital ali, é o que está implícito no que faço, é o amor. E a gente tem que saber demonstrar amor. Muito bem. Francisca, que história linda a tua. Obrigada. Olha, eu reconheço aí no que tu contaste, efetivamente, essa tua luta inicial, essa luta com a expressão corporal, que efetivamente muita gente sente no início, porque o pole dance, obviamente, que conta muito com o físico, não é só exigente a nível físico, mas efetivamente o pole dance expressa muita coisa, obviamente, que nós estamos agarradas ao varão, mas a expressa com o nosso corpo agarrado ao varão. E de facto há muita gente que tem esse problema no início a combater esse problema de dançar, no fundo, mas que depois, ao longo do tempo, acaba por ser uma vantagem, exatamente como tu aí referiste, uma vantagem de se poder expressar aquilo que nós sentimos, o que nós sentimos e aquilo que nós queremos comunicar para os outros. É curioso tu teres referido essa tua história, porque efetivamente mesmo as pessoas que são mais intimistas e que pensam que são mais introvertidas, conseguem arranjar uma forma de poder, obviamente, como tu fizeste, ser professora, passar o conhecimento, e lá está, e com foco de comunicação e ligações, no fim, de relacionamentos com as pessoas, acaba por desenvolver também um bocadinho esta parte pessoal que o pole dance permite desenvolver. A tua forma como tu, depois com o tempo que foste aprendendo, foste tornando professora,
tu sendo uma pessoa assim, obviamente que tu tens um estúdio F, que toda a gente conhece, que é um bocadinho muito mais intimista. Eu concordas, Francisca? Não, é como eu sou muito intimista, eu sou muito voltada para dentro e eu acho que essa dança, até as pessoas entenderem que isso é um desporto, nós temos que nos proteger, e era uma forma de eu proteger as minhas alunas, era não expor elas a falatórios, porque eu não consigo entender até hoje por que as pessoas não verem isso como um desporto. Claro que, no fundo, às vezes a gente tem as respostas. Nós, mulheres, temos uma beleza natural e temos um corpo e temos uma sensualidade. Nós não precisamos expor a essa sensualidade, a nudez quase completa, para dizer que sou boa. E muitas das vezes a vaidade do ser humano faz essa exposição. E é isso que as pessoas nos classificam como strippers, como pessoas que estão vulneráveis, estão se expondo. É quase como se dissesse que queria sexo mostrando o corpo. Mas não é a vaidade das mulheres que se acham bonitas e tem aquela coisa de... Eu acho que se amam tanto que querem mostrar mais o corpo do que a arte. Claro que o corpo faz parte da arte. E isso, ter um estúdio e proteger as pessoas que vêm. E eu tenho muitas pessoas que teve aquela dificuldade daquela coisa da sensualidade demais. Eu acho que ir devagar. Eu acho que a gente tem que conquistar o nosso espaço e sentir bem. Porque as pessoas ficam traumatizadas quando não estão preparadas para esse mundo tão liberal, tão solto. E eu acho que nós vivemos numa sociedade e nós temos que respeitar padrões. E por esse respeito eu tenho algo tão intimista. E não quero criticar ninguém. Eu só acho que eu vivo muito dentro daquilo que a sociedade exige do ser humano. É respeito ao próximo. Esse é meu mundo. Eu não estou criticando o mundo dos outros. Esse é meu mundo. Eu acho que a gente tem que respeitar o mundo que a gente vive. E o que faz nós sermos humanos é seguir as regras. Não posso dizer assim, eu tenho liberdade de expressão, mas a minha liberdade de expressão é até onde a sociedade permite, porque nós vivemos como seres evoluídos. Eu posso sair nua e me expor do jeito que eu quiser, dentro de 4 paredes, ou então numa praia deserta, ou então numa praia de nudismo. Eu acho que tudo tem um lugar para se fazer, mas hoje em dia as pessoas querem escancarar, abrir as portas do armário e mostrar tudo. E não pode ser assim, para mim. Claro, sim, claro, Francisco, eu entendo perfeitamente. E claro, não estando aqui a criticar nós o pole dance como sendo a modalidade que é e que sofre com o estigma, é muito, eu não vou dizer mau, mas não tinha muita lógica nós próprios criarmos aqui estigmas dentro da nossa própria comunidade. E a verdade é que é assim, é que a liberdade de cada um, efetivamente, como tu referiste, termina onde começa a liberdade do próximo. E o facto de haver pessoas que são intimistas, é bom que haja respostas para elas. Portanto, para quem gosta deste tipo de condição. E quem gosta de uma vertente mais exótica e mais exuberante também tem respostas para isso. A verdade aqui é de facto, que a liberdade seja uma liberdade, obviamente, mas que não choque com a liberdade do próximo. E a grande vantagem é ter uma diversidade e uma oferta que consiga efetivamente cobrir todos os tipos de pessoas ou de condições que as pessoas se sintam melhores e que tenham mais empatia. Por isso, o facto de tu seres assim, obviamente que dá resposta a muitas pessoas que são efetivamente assim, que se revêem nesse tipo de situação. Olha, Francisca, eu pergunto-te agora uma pergunta um bocadinho diferente. Tu tiveste alguma, nesta tua progressão da vida do pole dance, porque é curioso, tu és brasileira, mas aprendeste pole dance em Portugal. Sim, o pole dance, eu acho que o segundo país a praticar pole dance foi Portugal. Depois, o Brasil veio um pouquinho depois. E o interessante é que o Brasil, eles
eles foram muito pro lado do desporto e foi muito bem aceito. Depois colocaram caras importantes do desporto, como a Daniela, como a Rafaela Montanaro, que era uma pessoa já conhecida como desporto olímpico. Então, a mídia deu muita importância a isso. E se tornou uma coisa patrocinada pelo Arnold Schwarzenegger, né? Aqui nós não temos esse patrocínio, era bom que tivéssemos esses patrocinadores, porque a Sarita anda aí batalhando junto com outras pessoas para divulgar a nossa modalidade e é difícil. Os portugueses, eles são muito contidos, eles são, graças a Deus, são um pessoal moderno, mas não são como você vê algumas lá de fora, que são muito mais evoluídas a nível, talvez, de mente, de corpo. Eu acho que os portugueses, mesmo no exótico, elas não são, elas procuram se preservar muito. Acho isso interessante. Sim, compreendo. E sim, concordo contigo. Claro que vamos sempre, o pole dance obviamente que vai refletir sempre um bocadinho a nossa cultura e aquilo que nós somos, e os portugueses efetivamente não são um povo que seja propriamente de escancarar tudo e mais alguma coisa, não é efetivamente o nosso modo de ser, não somos assim tão abertos. Mas diz uma coisa, Francisca, do descobrimento depois que tu tiveste com o pole dance, qual foi a maior riqueza que te trouxe tu desenvolveres esta parte do pole dance? Eu iria apostar, se calhar, nas amizades e nisso que se cria nesta comunidade. Eu, para mim, também senti essa grande vantagem. Obviamente que nós começamos a praticar um desporto que gostamos, tiramos de lá algum prazer e gosto, mas a grande vantagem é este sentido de comunidade e as amizades que ficam para a vida. Sim, as amizades eu acho que é uma das coisas mais importantes que me aconteceu. As minhas alunas, para mim, são as minhas verdadeiras amigas. Eu me sinto ali quase um anjo protetor delas. Se elas tirarem uma foto e eu não aparecer na foto ali, tipo, amparando, é muito difícil. Graças a Deus, nesse tempo todo que eu dou aula, nunca ninguém se machucou. Porque se elas vão cair em cima de mim, eu não deixo. É muito... O pessoal diz, Francisca, eu tô ali, sabe, protegendo. Então, para mim, é porque amo. São pessoas que estão sempre comigo e me fazem tão bem. Eu acho que sem essas amizades, a minha vida seria tão triste. Eu lembro-me, Francisca, quando visitei o teu estúdio, lembro-me de uma situação curiosa, já que estás a referir essa questão da segurança, eu lembro-me de uma questão curiosa que tu me referiste. Nós começámos a fazer e a treinar alguma coisinha e tu começaste a ensinar pequenas combos e depois foi muito giro, porque tu disseste assim, pronto, agora faz tu. E eu fiz, e tu viraste para mim e disseste assim, estás a escorregar, não é? Então agora passa para aquele varão ali que era de outro material mais que segurava mais. Passa para aquele, para ver se te seguras. E eu ainda escorregava um bocadinho e tu, ok, ainda tenho ali outro de silicone que ainda é mais. Experimenta agora naquele. E o mais giro é ter os graus de segurança a subir conforme o problema das alunas. Eu achei muito giro isso. Pois, eu sou extremamente protetora. Olha, Francisca, outra pergunta que eu gostava de fazer é em relação, tu já que falaste dos teus espetáculos e quando tu e as tuas alunas dão espetáculos, eu gostava de fazer uma pergunta. Normalmente, das vezes que eu já te vi em espetáculos, que já foram algumas, normalmente tu fazes sempre atuações em duplas. É o que tu mais gostas? É a maneira como mais gostas de passar a mensagem nos espetáculos? É em duplas? Não. Eu acho que a mensagem ela pode ser passada de qualquer forma. Mas a dupla é uma maneira de levar alguém que queria estar ali fazendo pole dance, que quer mostrar o trabalho. E eu não quero nada só para mim. Se eu pudesse levar todas e fazer comigo, eu levaria. Quando eu faço em dupla é porque alguém quis muito participar, e é uma maneira de fazer que aquela pessoa esteja lá realizando aquele sonho, aquela oportunidade. Sabe, eu já fiz tanto, se eu pudesse, dava o meu lugar para aquela pessoa. Eu lembro que uma vez eu estava num espetáculo na Figueira da Foz, e a Joana Silva queria muito ir nesse espetáculo.
E a pessoa que fazia esse espetáculo não deu oportunidade para ela. Eu liguei para a pessoa, eu disse, olha, eu já fiz espetáculo, essa rapariga quer muito fazer, ela tem muito a mostrar, deixa ela aí no meu lugar. Só não deixou. Eu me senti assim, epa, mas que mundo é esse que as pessoas não dão oportunidade só porque alguém está cheio de capacidade ou porque vai fazer um grande número? Olha, eu ficava ali na cadeira linda vendo ela, não achei justo. E assim como eu não conhecia ninguém de lado nenhum, eu acho que a igualdade, a oportunidade é para todos. Então, um dia eu posso estar lá em cima, eu posso estar lá embaixo e quero que alguém me dê a mão. É esse meu lema de vida. Não é porque eu quero fazer dupla, é porque eu quero que aquela pessoa que esteja do meu lado também brilhe. Se pudesse, era todas. Que lindo, Francisca, muito bom, muito bom. Muito bom. Olha, é curioso, já nestes bate-papos já fui referindo um bocadinho esses espetáculos da Figueira da Foz. Sabes que foi onde eu vi, onde eu tive contacto primeira vez pela existência de pole dance em Portugal, foi nesses espetáculos da Figueira da Foz. Eu fui uma dessas pessoas que vos estive a ver na plateia. Os espetáculos foram, eu acho que ditaram uma grande mudança em Portugal a nível de pole dance. Eu acho que sim. Eu acho que os espetáculos é sempre muito bom. Pena que aqui tem poucos. Devia ter pelo menos uns 4, 5 por ano para a gente divulgar mais e estar mais juntas. Acho que faz falta. E aqueles espetáculos era incrível. Apesar que eu acho que nós podíamos estar muito mais bem preparados, porque nós estávamos ali todos aprendendo. Era tudo muito... Eu vejo que a gente já evoluiu muito, era tudo muito, muito verde, mas nós estávamos de corpo e alma ali. Pronto, olha, Francisca, eu aqui em jeito de conclusão, tenho aqui uma última pergunta. Eu ia-te pedir, se tu tivesses um conselho para quem quer começar a fazer esta modalidade e que sente que tem alguns impedimentos a nível disso, tem vergonha de si, de se expor e essas coisas todas, que conselho é que tu dás a uma pessoa dessas para avançar, se quiser efetivamente muito e se fizer sentido para ela? Que conselhos é que tu dás a uma pessoa dessas? O conselho é que vai experimentar, vá numa classe, vá numa aula, vá fazer uma aula particular com uma boa professora, porque quando não se está bem, precisamos de segurança. Eu acho que a nossa primeira aula devíamos marcar uma aula experimental particular para tirar as nossas dúvidas e depois avaliar. Mas vamos experimentar, não podemos ter medo daquilo que não conhecemos. Primeiro conhece, se tu não gostar, não faça, porque esse é o conselho para a vida. Primeiro se conhece para depois você criticar ou dizer que não é para mim. Porque eu acho que é para todos. Desporto é para todos. O pole dance nada mais é do que um desporto. E é como se você ir no ginásio e não gostar de fazer um desporto. Primeiro me matriculo ou então vou numa aula. Se eu não gostar, parte para outra. Claro. E antes de terminar, eu queria que vocês vissem a novela Terra Brava, porque eu sou coreógrafa da Luciana e da Dânia Neto. Estou fazendo coreografias super giras, super dentro do pole, super dentro de uma coisa bem clean. E isso é uma cara nova para o nosso país, isso é uma mais-valia para nós pole dance. Não sou eu, Francisca Leitão, é o pole dance. É uma maneira de vocês comentarem, divulgarem e dar valor, porque nós vamos ter caras importantes fazendo pole dance. E pode ser que dê um up, e não é só para mim, é para todas. É para vir mais trabalho, para a gente estar mais dentro do desporto, é para nós estarmos mais conhecidas. Por isso, vejam a novela, comente, critiquem, mas vejam, que eu acho que vai ser bom para nós todas. Muito bom, Francisca, é uma excelente dica e muito obrigada por essa dica. Olha, eu tenho que te agradecer muito por esta disponibilidade, muito obrigada. A tua história de pole dance é muito, muito, muito gira e eu fico muito grata por teres vindo aqui a dar um bocadinho o teu testemunho desta história. Muito obrigada. Eu é que agradeço e que todos fiquem com Deus e que essa fase difícil vai passar e que todas possamos estar juntas e mais unidas e mais próximas umas das outras, porque a vida é um pulo. É verdade.
Obrigada, Beijo. Francisco, mais uma vez. Beijinho. Tchau. Obrigada.